4 atitudes que fazem a sua bênção travar. Você já sentiu aquela sensação de que você faz tudo, você luta, batalha, faz o que é certo, mas você vê que tem muito impedimento, tem muitas travas e você não sabe discernir o que é que está acontecendo? Quantas vezes você já chorou, você já ficou desanimado, você já ficou triste, você ficou frustrado por muitas coisas que não aconteceram e você achando que ia acontecer, você achava que ia dar certo, você lutou, botou suas energias, você botou suas expectativas, você até se aperfeiçoou para aquilo, mas não deu resultado positivo, não deu algo glorioso para a sua vida, não te fez crescer, não te evoluiu, não te prosperou. Isso é terrível. Muitas vezes na minha vida eu já vivi isso. O pior de tudo é você achar que está certo, o pior de tudo é você achar que está no caminho correto, mas de repente esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, você vai perder a sua energia, você vai perder o seu tempo, você vai perder recursos financeiros, você vai ter desgastes emocionais, desgastes relacionais, porque você vai ter problemas com algumas pessoas que te cercam e uma infinidade de situações pelas quais você não consegue se sair. Então, neste vídeo eu quero dizer que tem 4 atitudes que vai fazer com que as suas bênçãos fiquem paradas, estacionadas, travadas na sua vida. E eu tenho convicção que tem muitas bênçãos de Deus para a sua história, mas muitas delas não têm acontecido porque nós não sabemos como se proceder. Como você viver uma vida digna. Quantas vezes você já ouviu na palavra, você já foi para cultos, você já foi para missa, você já viu até na palavra e você disse que Deus, Jesus tem uma vida abundante e essa vida abundante nunca chega. Você já teve essa sensação? Que essa vida de abundância nunca chegou na sua história, nunca chegou na sua vida e você fica perguntando, que vida abundante é essa? Se eu só tenho vivido sofrimento, se eu só tenho vivido escassez, se eu só tenho vivido frustração, decepções, e pronto. Neste vídeo, fica até o final, porque eu vou falar de 4 atitudes que você não pode fazer, certo? Você não pode tomar essas 4 atitudes, porque se você tomar essas 4 atitudes, vai travar as suas bênçãos vão ficar estacionadas, não sai do lugar e você não prospera. A primeira atitude que você não deve fazer é você ser uma pessoa desobediente ao propósito que Deus fez você. Eu quero dizer uma coisa, existe um plano divino para a sua história. Muitos não acreditam nisso. Muitos acham que, porque eu me esforcei, me dediquei e eu venci. Preste atenção, para cada pessoa tem um plano de Deus aqui na terra. Só que muitas delas elas passam por essa terra e não conhecem esse plano. Então é frustrante você não encontrar aquilo que Deus te projetou. E quando você não sabe qual é o propósito de Deus, o que é que você vai fazer? Qual é das atitudes que vai fazer? É desobediência. Mesmo que seja involuntário, ou seja, por ignorância, por falta de conhecimento e entendimento do seu próprio plano, você vai entrar no caminho desobediente. Deixa eu te falar, Deus, ele não vai ser injusto com ele mesmo. Deus é justo pela sua palavra. Como é que Deus julga? Julga pela sua palavra. Então aquilo que o homem planta, ele certamente colherá. É Gálatas 6:7. Então quando nós entendemos que existe um plano e nós não sabemos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer algo que a gente acha que é aquilo que Deus tem pra gente. Eu já me vi isso em vários momentos da minha história. Em vários momentos da minha história já passei por circunstâncias que muitas vezes delas eu achava que estava correto, eu achava que eu ia vencer, eu achava que eu ia prosperar naquilo, mas chegou um determinado tempo que eu vi que foi só problemas que eu adquiri, só tive fracassos, muitas vezes fracassos naquele caminho, até um dia eu entender e compreender qual era o propósito de Deus para a minha história, qual era o meu chamado, qual era a inclinação que Deus tinha para mim. Então a gente precisa entender, uma das atitudes que vai fazer suas bênçãos travarem é desobediência. Você não pode viver uma história pela qual você idealizou. Você criou na sua mentalidade uma história. E muitas vezes essa história pode estar contrária à vontade de Deus que fez para você. Quando nós
entendemos o seguinte: a palavra do Senhor diz que Romanos 12:2, nós não devemos nos conformar com este mundo, mas precisamos renovar a nossa mente. A nossa mente, a mentalidade, ela precisa de uma renovação pela mente de Cristo, pela qual Cristo pensou. Cristo pensa, a palavra de Deus pensa. Por que eu tenho que renovar a minha mentalidade? Para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu só consigo obedecer a Deus quando eu renovo a minha mentalidade. E essa mentalidade é pela palavra de Deus, é pela Bíblia. Então, quando eu entendo que eu preciso modificar a minha mente, aí agora eu abro um campo para que o Espírito de Deus intervenha na minha mente, no meu espírito, para me inclinar a descobrir qual é o meu plano, qual é o plano de Deus para a minha vida, qual é o meu propósito. E aí, fazendo isso, você começa a quebrar as barreiras da desobediência, porque isso é uma das atitudes que vai travar as suas bênçãos. Você andar contrário à vontade de Deus não te prospera, não te vai fazer sucesso, vai te caminhar para a frustração, para a decepção, procrastinação, desânimo, desistência, tudo isso baseado em uma vontade contrária a Deus. A segunda atitude que você não deve tomar, preste bastante atenção. Quando nós somos chamados para um propósito de Deus, Ele vai exigir algo da gente, né? O plano é perfeito, o plano de Deus é muito perfeito. Você não precisa ter medo, você não precisa dizer, meu Deus, não precisa fazer nada, não. Você precisa só entender, compreender como as coisas funcionam para você. Então, a segunda atitude pela qual você não deve fazer, que vai travar as suas bênçãos, é a falta de fé. Você não pode, nada na vida, fazer algo que Deus te prometeu sem fé. Se você tiver uma fé abalada, uma fé que foi comprometida por causa dos problemas do passado que você teve, se desgastou, se decepcionou, você teve muitos problemas emocionais, e isso pode te impedir de você crer naquele projeto que Deus criou para você. Então, a segunda atitude pela qual faz as suas bênçãos tardarem é você ter falta de fé. Você precisa acreditar, você precisa estimular a fé. Então, você precisa viver naquele plano que Deus te falou com fé. Porque quando você te falta fé, quando você cria algo no seu espírito, na sua alma, que vai ser difícil, eu não consigo, é muito demorado, é complicado. Eu canso de ver as pessoas dizer, mas pastor, é muito complicado, é complicado demais. Tira essas palavras, muda essa mentalidade, e você precisa entender o plano de Deus, você acreditar e se envolver nisso. Você ir para isso, porque o próprio Deus vai te dar força, o próprio Deus vai te dar sabedoria, o próprio Senhor vai te dar o entendimento, o discernimento, o próprio Senhor vai te estimular, vai te impulsionar, vai te lançar, vai abrir conexões, tirar conexões que são tóxicas na sua vida. Então tudo isso vai cooperar para que você tenha uma vida abundante, para que você venha receber as bênçãos de Deus. A terceira atitude pela qual tarda as suas bênçãos, eu chamo de orgulho. Cuidado com o orgulho. O orgulho foi a primeira atitude que existiu no mundo espiritual que derrubou Lúcifer. O orgulho, ele te cria uma idolatria. O orgulho, o que é orgulho? O orgulho é você achar de uma forma que só você sabe, só você entende. E isso você vai desenvolver. Tudo é o eu. Eu faço, eu desenvolvo, eu me esforço, eu. Tira o orgulho. Porque o orgulho verdadeiramente vai trazer abatimento. Deus vai abater os orgulhosos. Isso é bíblico. Então, quando eu tenho orgulho, eu tenho os meus ouvidos fechados para as coisas que podem estar me influenciando para melhor. Eu posso estar com a minha visão fechada para que eu não entenda e não perceba
as oportunidades, as coisas que Deus está me mostrando, somente aquilo que eu creio, somente aquilo que eu vejo, para mim é daquele jeito. Quando você tem tendência, se você é tendencioso a formalizar uma ideologia, uma filosofia, só aquela, dificilmente você irá crescer, dificilmente você irá se expandir. Por quê? Porque você precisa ampliar, você tem que estar aberto, você tem que ter humildade de aprender, você tem que ter humildade de se sujeitar, você precisa ter humildade de olhar para as coisas, dizendo para você mesmo que você está em crescimento, mas está aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, então nós precisamos compreender que o orgulho também trava as bênçãos de Deus na sua vida. Isso é um impedimento. Se você tem bênção, você sabe que tem promessas para serem honradas e cumpridas na sua vida, mas você vê muitos problemas, muitas coisas que não estão acontecendo com você, talvez você pode ter essa atitude. O orgulho pode ser uma delas, é a terceira. Agora, antes de eu ir para a quarta atitude que trava as suas bênçãos, eu quero pedir para que você deixe aí uma curtida neste vídeo. Compartilhe com as pessoas que têm problemas nas suas bênçãos paralisadas. E também, se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva para que cada dia mais, todos os dias, tem vídeos nesse canal. Para que você venha a ser aperfeiçoado, para que você entenda muitas coisas que eu quero te ensinar neste lugar. Então, quarta e última atitude pelas quais trava as suas bênçãos de Deus na sua vida e você vê isso paralisado. Essa quarta atitude é o que eu creio de verdade, é uma das maiores que acontece, porque eu vejo as pessoas fazendo isso, vivendo isso. E essa quarta atitude, ela fala de priorizar as outras coisas. Preste atenção. Quando você descobre o que Deus tem para você, quando você já tem o entendimento, já é humilde, você acredita naquilo que Deus te falou, você tem fé que vai acontecer baseado naquilo que Deus prometeu para você. Você está no caminho da obediência, né? Você está trilhando no caminho da obediência. Mas tem uma coisinha que muitos ignoram. E eu coloquei o quarto e último porque isso muitas vezes é menosprezado. Essa quarta atitude pela qual eu tenho certeza que você deve estar agindo em algum momento da sua história, você deve viver isso. É você priorizar outras coisas. Tudo que você prioriza acima, bota acima daquilo que você foi chamado, daquilo que é para você fazer, suas bênçãos vão ser paralisadas, elas vão ser estacionadas, elas não irão ao seu encontro. A Bíblia diz que em Salmos 23, no versículo 6, que bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando diz que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, fala de bênçãos. Aqui está dizendo que as bênçãos vão seguir todos os dias a vida do salmista que estava falando. E habitarei na casa do Senhor todo sempre, ou seja, ele estará na presença de Deus todos os dias. Então, quando essas bênçãos elas não me acompanham, quando essas bênçãos não vêm sobre mim, eu tenho alguma dessas quatro atitudes que eu devo estar fazendo que está paralisando as minhas bênçãos. E uma delas que eu acredito que é bem sutil que vem nas nossas vidas é priorizar outras coisas. Não priorize algo que não foi chamado para você. Não coloque com prioridade aquilo sem ser o seu propósito. Sempre priorize o seu propósito. Sempre priorize a sua história. Priorize o seu chamado. Priorize sua vocação. Priorize aquilo que Deus te chamou. Priorize para fazer com excelência tudo aquilo que Ele escolheu para você. Aquilo foi escolhido para você. E quando você entende que isso é escolhido para você, o próprio Espírito de Deus vai te capacitar, vai te aperfeiçoar. Ele vai trabalhar nos seus dons, vai trabalhar através dos seus talentos que nasceu com você. Eu fiz um curso online que se chama Como Ter Sucesso Vivendo o Seu Propósito. Você sabia que tem milhares de pessoas que estão angustiadas, aflitas no mundo inteiro por não saber o que fazer da vida?
por não ter sentido o que tem feito na sua história. E uma das piores coisas é você estar nesta terra sem saber o que Deus planejou para você. Então, neste curso, eu falo muito com detalhes acerca de qual a sua identidade. Você precisa ter conhecimento de quem você é através do que Deus te projetou. Você precisa saber. Eu falo neste curso sobre como priorizar as coisas que Deus te criou. Eu falo neste curso de como ter conexões que te impulsionam para o seu propósito e conexões tóxicas que precisam ser deixadas para trás. Neste curso também eu falo como obter direções no secreto com Deus. Neste curso também como saber os seus dons e seus talentos. Você sabia que tem tanta gente que nem sabe qual é o dom e talento que ela tem? Neste curso também eu te falo como você celebrar as suas vitórias e ter entendimento e discernimento para as próximas missões, porque quando a gente tem vitória em uma área, não significa que acabou. Aí vai ter uma próxima missão. Nós somos feitos para viver missões aqui na Terra. Então eu te ensino também neste curso online sobre como descobrir as suas missões, celebrar as vitórias e ir para a próxima missão. Isso é sentido de vida. Isso é sentido como prosperar naquilo que Deus me deu. Às vezes você está procurando tanta coisa na vida, tanta coisa na terra para prosperar, mas tudo que você precisa você já tem. Só basta alguém te ensinar, só basta alguém te falar que isso existe dentro de você. Então neste curso eu falo muito sobre isso. E se você quer saber mais, aí na descrição tem um link para que você conheça. Tem um vídeo de 5 minutos onde eu explico com detalhes cada módulo. Eles são 10 módulos, cada módulo são 5 aulas. Com cada aula 10 minutos, onde eu ensino e deixo ali aplicações práticas para que você venha fazer com você mesmo. Então, quando você estuda e pratica, seu aperfeiçoamento é muito maior do que só ouvindo. Então, eu faço também esse método, né? Isso é um passo a passo. Esses 8 módulos são passo a passo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, eles são gradativos, eles são evolutivos. Então, você não pode assistir o módulo 5, 6 sem antes passar pelo módulo 1, 2. Então você precisa passar por cada módulo com detalhe para você evoluir gradativamente. É muito importante. Este curso que eu fiz aí, ele mudou a minha história. Anos atrás eu tenho estudado sobre isso, sobre como descobrir propósito, como descobrir o sentido da vida. E você não pode escolher aquilo que você acha que é bom. Você tem que fazer aquilo que foi projetado para você. O seu sucesso, a sua prosperidade está voltado ao que Deus escolheu para você. E quando nós não entendemos e compreendemos o que Deus escolheu para a gente, nós ficamos flutuando na face da terra. Nós ficamos tentando atirar nas coisas. Então eu deixo isso aí, essa indicação, né, para que você, olha, não é porque eu fiz não, isso aí, esse método eu fiz porque eu já participei de várias mentorias, de estudos e com vida, com experiência, tudo aquilo que eu estou ensinando nesse curso, eu passei e tenho passado e tem surtido muito efeito e muitas pessoas já tenham visto, pessoas que relataram que já tiveram suas vidas transformadas e tem com entendimento neste curso. Então não deixe de você estar agora olhando, né? Clica lá naquela página e você vai ver o vídeo, assiste. Vou dar também 3 e-books de graça ali neste curso, e-books muito importantes, como lutar e ser liberto. Eu falo de como vencer as batalhas espirituais. Eu falo do outro e-book, falo sobre masturbação e pornografia, instrumento satânico. Então são 3 e-books muito importantes para a qual estou te entregando de graça neste curso. Não deixe de você olhar e ver que isso é benéfico para a sua vida. Você deseja mudança? Você deseja viver uma história pela qual você não conhece ainda? Eu sei, porque eu vivi anos isso, indignado. Eu chorei bastante, fiquei indignado vários anos da minha vida tentando achar uma solução. E muitas vezes eu ficava embaraçado, sem sair de como fazer aquilo, mas havia dentro de mim um desejo ardente de querer acertar. Talvez seja isso com você. Se eu estou falando com você, este curso é para você. Amém? Não deixe de ir lá, está na descrição, clica naquele link lá e acompanhe. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.